Continuamos em Brasília. O Brasil tem visto com surpresa os ataques em tom ofensivo da Venezuela contra o presidente Lula. Quem traz as informações é Janaína Camelo. O Itamaraty divulgou uma nota em resposta aos ataques e às declarações da Venezuela contra o governo brasileiro. Os dois países têm passado por uma crise desde quando o Brasil, em julho, não reconheceu o resultado das eleições venezuelanas, que não apresentaram as atas eleitorais que comprovassem a vitória de Nicolás Maduro. Essa nota foi divulgada pelo Ministério de Relações Exteriores. E o governo brasileiro chama de ofensivo o tom adotado nessas manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil. Diz que a Venezuela optou por fazer ataques pessoais, ao invés de usar os canais políticos e diplomáticos, e que isso não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. Diz também que o Brasil sempre teve muito apreço ao princípio da não intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país, em especial a de seus vizinhos. Diz que o interesse do governo brasileiro sobre o processo eleitoral venezuelano decorre, entre outros fatores, da condição de testemunha do Acordo de Barbados, assim como para o acompanhamento do pleito de 28 de julho. E finaliza dizendo que o Brasil segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo. Essas ofensivas da Venezuela aconteceram principalmente nos últimos dias, logo depois que o Brasil, numa reunião do BRICS na semana passada, vetou a inclusão da Venezuela no grupo de países associados ao bloco. Ao todo, 13 países foram convidados e esse voto em negativa por parte do Brasil foi acompanhado pelos demais membros do BRICS. Depois desse episódio específico, Maduro convocou o embaixador da Venezuela no Brasil para consulta em Caracas e chamou o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, de mensageiro do imperialismo norte-americano. O ataque mais recente aconteceu nesta quinta-feira, quando a Polícia Nacional da Venezuela fez uma postagem nas redes sociais com a imagem da bandeira do Brasil e a silhueta do presidente Lula com a seguinte frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal." De Brasília, Janaína Camelo. Bom, Dora Kramer, a gente falou nessa semana, né, que a estratégia do governo brasileiro era para deixar a Venezuela falando sozinha, Nicolás Maduro falando sozinho, mas hoje o Itamaraty reagiu. Fez bem, fez mal? Olha só, primeiro me intriga a surpresa, né? Acho surpreendente a surpresa. O Itamaraty, o governo brasileiro, se dizer surpreso com essas atitudes do Maduro, como se não conhecesse muito bem e tivesse muito tempo, durante muito tempo, sendo fiador desta pessoa. Realmente, até ontem, a decisão era deixar para lá, inclusive se avaliava com ironias e tal, mas depois dessa, quando o Maduro aciona a polícia, veja, polícia, até agora era o Ministério Público, a polícia, para fazer uma ofensa pessoal ao presidente e uma ofensa institucional, porque naquela postagem estava a bandeira brasileira. Aí, o Itamaraty, o governo brasileiro, considerou que foram ultrapassadas todas as fronteiras da ofensa, né? Então, a nota do Itamaraty achei sóbria, né? Bastante sóbria, dentro do limite da diplomacia, né? Exatamente dentro daquela toada de não entrar num embate de igual para igual. Agora, o que vai acontecer, além disso, vai depender da decisão da Venezuela, se contém ou se continua baixando o nível das provocações. Pois é, Vilela, o que tudo indica vai ficar esse ping-pong, vai, volta, um responde, outro retruca, né? Pelo jeito vai, e o que chama atenção é que a resposta que o presidente Lula, o governo brasileiro de uma forma geral, dá à Venezuela nesse tipo de situação, sempre essa resposta muito diplomática, muito cordial, muitas vezes fazendo críticas, mas de uma forma muito, muito pontual. E quando se trata de um outro país, de algum outro regime, de algum outro governo que não tenha o mesmo laço de simpatia com relação ao governo, aí sim, aí a resposta é dura, aí a resposta é até às vezes um pouco desbocada. Mas quando é a Venezuela, não, é sempre uma resposta mais light.